Eu quero, antes da gente meditar na palavra de Deus, eu queria fazer uma oração hoje, quero começar de maneira diferente. Curva a sua cabeça, por gentileza, vamos orar. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, somos gratos ao Senhor, porque nós reconhecemos o seu favor imerecido na cruz do Calvário, Senhor. Te damos graças porque sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor não está fiel, o Senhor é fiel. Apesar das nossas fraquezas, das nossas lutas internas, nós sabemos que o Senhor permanece sempre fiel, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua obra bendita na cruz do Calvário, Senhor. Que o Senhor nos instrua essa manhã, que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que de fato precisamos ouvir. Nós sabemos que se hoje ouvirmos a Sua voz, que nós possamos não endurecer o nosso coração, Senhor. Permita que nós possamos discernir aquilo que vem do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Existem muitas vozes, Senhor, sendo clamadas no mundo, Senhor. Mas nós reconhecemos que apenas uma voz devemos ouvir, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que as Suas ovelhas ouvem a Sua voz e o seguem. Por isso, Senhor, apesar de nós, que o Senhor permita que possamos ouvir a Sua voz essa manhã, Senhor. Apenas a Sua voz. E nós Te louvamos desde já, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos permitiu viver como filhos amados do Senhor. Graças por todos nós, porque estamos reunidos em Teu nome, e não no nome de uma igreja, uma placa, nada, Senhor. Em Teu nome nós estamos reunidos. Graças Te damos, Senhor, por esse dia. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o qual fez possível todas as coisas, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. A minha digníssima... Aqui, a ordem para mim. Ô, Teteus, bora. Olha lá, ó. Eu não vou começar se você não for. Anda, levanta. Bom, isso já é para testemunho, né? Para os irmãos verem que não é fácil, né? Mateus. O Cauã tá lá, filho, anda. O Cauã tá chegando. Vai buscar um ídolo já desde pequeno, vai, anda. Tá vendo como é que você faz? Amém. A Ieda, minha digníssima esposa, leu para nós aí um texto no início, né? Romanos capítulo 1, versículo 1. Mas antes de adentrar no texto, eu quero criar um pouco de contexto para a gente falar sobre esse versículo. Durante a Guerra Fria, não sei quantos estão familiarizados com esse período, né? Mas a Guerra Fria tinha um dos grandes objetivos da Guerra Fria, na época que ocorreu, era levantar informações a respeito dos seus inimigos. Então, os Estados Unidos, a própria Inglaterra, a própria Rússia, levantavam homens e mulheres que se disfarçavam como espiões, né? Aquele período dos espiões, né? E eles tinham um grande objetivo, entrar nas fronteiras inimigas, como eles se faziam de americanos ou vice-versa de russos. E o grande objetivo era descobrir algumas fraquezas que o seu inimigo tinha. E, obviamente, o grande objetivo deles era trazer as informações e dizer, olha, eu enxerguei uma coisa lá e, por causa disso, a gente tem como adentrar sobre esses aspectos. E a gente sabe que, de alguma forma, a Guerra Fria, ela se acabou, mas ainda se sabe muito sobre que esses espiões, a própria CIA norte-americana, que parece que não é só de filme, parece que realmente existe, ainda continua com essas ações. Mas, KGB e tudo mais. Agora, por que é tão importante entender essa figura que eles fazem? Porque, de alguma maneira, o povo de Deus, a igreja, as ovelhas de Jesus, ela tem uma grande fraqueza considerada na história. Na história, a história sempre mostra que esse elemento sempre se repete. Isso aconteceu com os israelitas, quando Deus chamou Israel, e isso também acontece com a igreja. Porque a igreja, de alguma maneira, ela vai caminhando na sua época, no seu tempo, e ela não percebe, ela não consegue discernir quem é o seu inimigo.
algumas vezes ela acha que o seu inimigo é o seu irmão que está do seu lado, o irmão que pecou, o irmão que falhou, e ela começa a achar que aquele é seu inimigo, e começa a criar todo um terrorismo contra certas pessoas porque ele falhou alguma coisa nesse sentido. Por isso que algumas pessoas vão dizer que, às vezes, quando alguém peca, os maiores inimigos, os maiores julgadores que essa pessoa vai ter é os próprios irmãos da igreja, que às vezes não sabe lidar com aquilo, sai dessa posição de escravo, de servo, e se torna uma posição de juiz, e começa a condenar e julgar os irmãos. Enfim. Por que eu estou trazendo esse contexto? Eu queria, de alguma forma, antes de ler o versículo, eu queria dizer o inimigo que nós estamos enfrentando. Existe um inimigo que está nem nas nossas portas mais, ele já entrou dentro de casa, ele está lá nas escolas, ele está frequentando os cultos, ele frequenta muitos púlpitos, e tem muita gente batendo palma para isso, e as pessoas não estão percebendo. Ontem eu tive o privilégio de conhecer um irmão, chama Nélio, ele é esposo da Paula, a Paula é amiga de infância de vocês, a gente encontrou com eles e tivemos uma conversa longa aí, muito bacana a conversa. Mas de repente quando a Paula, a Paula, é isso mesmo, e aí de repente na nossa conversa, e foi legal a nossa conversa porque ele de repente falou assim, interessante você estar falando, porque a maneira como você está me falando, eu nunca parei para pensar. E ele é um cristão, é um homem de Deus, frequenta uma comunidade, e ele falou assim, porque da maneira como você está falando, faz muito sentido agora entender por que Jesus falou aquilo, ou porque Paulo falou aquilo, ou porque Pedro falou aquilo. Porque uma coisa é fato, o nosso inimigo, de alguma maneira, ele tem a raiz, o fundo dele sempre é o mesmo. De Gênesis a Apocalipse, o que muda é a forma, é o modelo, é a maneira como ele se comunica. Só que ele muda a maneira porque ele sabe que dependendo da época, as pessoas precisam, tipo assim, isso aí Israel já caiu lá atrás, eu não vou cair no mesmo erro de Israel. É lógico, não seria tão óbvio ele trazer a mesma maneira, né, a mesma preocupação. E eu vou fazer um resumo muito rápido para a gente entrar no texto, para que a gente possa entender quem é o nosso inimigo. Lá no Chile eu tive a oportunidade de compartilhar um tema que a gente começou a caminhar na história. Muitos de vocês já ouviram essa história, mas eu estou só reforçando para justificar o texto. Lá no século XII, todo mundo já sabe, eu tenho certeza que você já ouviu isso mais de uma vez aqui na igreja, mas é importante só reforçar, houve um homem que foi importante para a história da igreja, tanto para a igreja católica como para a igreja cristã protestante. E esse homem foi chamado de Tomás de Aquino, certo? Tomás de Aquino foi um homem muito respeitado pela sua teologia, mas como sempre, né, as pessoas endeusaram a pessoa errada. Por quê? Porque ele não era Deus, e obviamente, pela postura que ele teve através da igreja, muitas pessoas o consideravam infalível pela sua espiritualidade e pela sua piedade. Obviamente, eu não estou aqui criticando Tomás de Aquino, porque de fato foi um homem de Deus, mas ele está longe de ser infalível. E por que é importante entender Tomás de Aquino? Porque ele tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Tomás de Aquino, na sua época, ele, ao estudar o Evangelho, como a gente tem essa oportunidade de estudar, ele chegou a uma conclusão muito profunda, segundo ele, mas ao mesmo tempo extremamente perigosa para a igreja. E a conclusão que ele chegou foi: o homem de fato é depravado por natureza. Esse homem caiu, esse homem é pecador, esse homem é um homem que está separado de Deus. Mas quando ele entendeu isso, que está certo, e a gente está de acordo com Tomás de Aquino, ele cometeu uma falha, porque na cabeça dele, o homem havia caído apenas no corpo, porque o seu intelecto não havia caído. Tanto que ficou conhecido na história esse movimento, né, de Tomás de Aquino. Os teólogos falam muito desse movimento porque ele quis dizer o seguinte: olha, o homem realmente é caído, depravado, mas algo permaneceu nesse homem que é divino. E qual era? A sua capacidade de pensar. Calma que você vai entender onde que isso está desdobrando aí, hoje na história. E ao fazer isso, segundo a história, ele tomou uma decisão de buscar escritos na Biblioteca de Alexandria de Aristóteles e Platão. E ele trouxe, e só a nível de contexto, Aristóteles e Platão existiu antes de Jesus, tá, gente? Em termos de história, para você entender.
E quando eles trouxeram esses escritos, quando ele trouxe esses escritos, ele começou a estudar Tomás de Aquino. Tomás de Aquino começou a estudar Aristóteles e Platão, e ele falou, rapaz, quanta inteligência, quanto argumento. E isso tem tudo a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com Jesus, isso tem a ver com a igreja, isso tem a ver com... Olha que interessante. E aí surge, na história cristã, pelo menos que se sabe, o primeiro sincretismo religioso, pelo menos oficial. Porque lá no tempo de João, de Pedro e Tiago, ele não era tão oficializado como foi no tempo de Tomás de Aquino, porque ele fazia teologia, ele escrevia artigos. E quando ele faz isso, e ele traz esses argumentos, tanto que na Basílica de São Pedro, você vai de um lado, tem a foto ou o desenho da ceia, e de frente tem aquela moldura histórica que é chamada Escola de Atenas. Está lá Aristóteles e Platão, um apontando para baixo, outro para cima, dizendo que oficialmente a igreja naquele momento sincretiza argumentos humanos com a palavra de Deus, que não são argumentos. Aí você pensa, mas isso não... O que eu tenho a ver com isso? Beleza. O tempo foi passando, a igreja foi com as suas lutas, como a gente vive hoje. E lá no século XV, de repente, Deus levanta um movimento que ficou conhecido como Reforma. Tem muita gente que talvez vê a Reforma, né? Tem gente que idolatra a Reforma, ou idolatra também o próprio, né, que foi o mais expoente, aí, mais conhecido, que foi Martim Lutero. Só que também Martim Lutero também não foi infalível, também, como nós, cometeu falhas na história e assim por diante. Uma das grandes falhas, só para ficar registrado, para você saber, foi que Lutero olhou para os judeus e ele falou, os judeus foi quem matou Jesus. E ele criou vários textos na época condenando os judeus. Inclusive a história registra isso, foi exatamente esses escritos que Hitler tomou para perseguir os judeus. Olha que grande trabalho que Lutero fez. Só estou dizendo isso para mostrar que Lutero, assim como nós, é um homem falível também. Só que tem muitos movimentos que são, somos da Reforma. Você fala, o que você quer dizer com isso? Não, nós somos lá de Lutero. Falo, como assim lá de Lutero se você está aqui? Não, é porque tudo que o Lutero falou a gente acredita. Fala, olha, cuidado, porque nem tudo que o Tiago fala também, né? Você tem que examinar, porque o Tiago também não é infalível. Pois bem, quando Lutero surge, ficou conhecido na história como as 5 solas. Eu quero destacar só uma. Quando ele disse sola escritura. O que ele quis dizer com isso? Pensa. Tem água? Um pouquinho de água. O que ele quis dizer com isso? Pensa. Fala, Gui, o que você acha que ele quis dizer com isso? A Bíblia vai ser... Não, mas é isso mesmo. É exatamente o que você vai falar. Não tem nada de complexo mesmo, não. O que eu quero dizer é, Lutero, presta atenção, Lutero era um monge católico. Lutero era um homem que estava dentro da fé católica. Lutero percebeu por revelação que havia algo errado no movimento católico. Tanto que quando ele... Obrigado, Renato. Tanto que a história mostra que quando ele olha para isso, Lutero não tinha nenhuma intenção de causar uma divisão na igreja. Tanto que ele gostaria de provocar uma reforma, por isso ficou conhecido como reforma, o que estava acontecendo na igreja. Agora, pensa, por que será que Lutero ganhou tanta autoridade, notoriedade? Por que será que ele ganhou tudo isso? Será que ele era tão competente assim? Será que ele tinha tanta teologia para se tornar um expoente da sua época assim? Ou será que Deus levantou um homem e através desse homem Deus quis transmitir uma mensagem para aquela época? E sabe qual mensagem que Deus quis levantar através de Lutero? Claro, não foi a única, mas sabe qual foi? A Bíblia, a palavra de Deus é suficiente para que você possa viver nesse mundo. Ou seja, toda a filosofia que lá atrás, no século XII, alguém colocou para dentro, não serve. Precisa ser retirada daí. Por quê? Porque esse sincretismo está destruindo aquilo que se chama igreja. E a história foi avançando, e essas duas correntes foram se estendendo, e a gente sabe que aí veio épocas como o Iluminismo,
né? E outras épocas como, sei lá, tantas outras épocas ficaram conhecidas na história, até que chegou uma época em específico que ficou conhecida como existencialismo. E é sobre essa época que eu quero destacar para a gente entrar no texto. O existencialismo está por trás, está financiando de alguma forma todo o movimento político, educacional e social do mundo. Muita gente, eu vou contar uma história que aconteceu essa semana para vocês entenderem. Estava almoçando com um casal e a esposa desse casal, dessa pessoa maravilhosa, mulher de Deus, de repente surgiu um tema na mesa de feminismo. Nem sei por que nós entramos nesse tema. E entrou o tema. Aí quando eu olhei, eu falei, não, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o feminismo é uma antítese do machismo. Alguém viu um problema, realmente era real, criou uma antítese, como se essa antítese também fosse uma solução. Não, hoje a gente já está percebendo que essa antítese é pior do que a outra proposta. Aí de repente a irmã falou assim, não, mas o feminismo teve a sua importância. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, em nome de Jesus, me explica qual foi, porque eu estou assim, desesperado para saber. E eu lembro que ela me falou assim, tem sim. Por exemplo, o feminismo incluiu as mulheres para votar. Votar, ir lá e votar. Primeiro, vamos falar a verdade. Não foi o feminismo que criou isso, mas se fosse, grande coisa. Grande coisa. Porque parece que o fato da mulher poder votar vai levar ela para o céu. Grande coisa. Mas tem a sua importância. E aí de repente eu virei para ela e falei assim, mas mesmo assim, não continuo entendendo qual a importância de uma mulher poder votar. O que isso mudou? Se transformou o que a vida da mulher? Agora, com isso eu estou dizendo que o cara que ia lá batia na mulher, abusava da mulher, estava certo. Não estou dizendo que está certo, porque isso também era um abuso. Aí de repente ela falou assim, mas foi bom, sabe por quê? Porque o ser humano tem o hábito de ser sempre extremista. Ou ele é machista, ou ele é feminista. E aí foi importante ter os extremos. E ela falou assim, e ela falou desse jeito, para que a gente pudesse encontrar um equilíbrio. Presta atenção. Quando ela falou isso, na mesma hora eu entendi. Você é existencialista. E ela virou para mim e falou, o que você está falando? Não estou entendendo. Eu falei, não, calma, eu vou te explicar. Você está apresentando uma terceira via. Nem essa e nem essa. O problema é que a sua via, que é o equilíbrio, exclui Jesus do mesmo jeito. Exclui o evangelho do mesmo jeito. E por que eu estou dizendo isso? O existencialismo acredita, uma das falas do existencialismo mais proeminente é que a existência precede a essência. Simples. A existência precede a essência. Tiago, o que tem a ver comigo isso? Eu vou te dar só um exemplo para você entender. Sabe quando lá na escola do seu filho, eles estão ensinando que aquela criança de 5 anos, ela pode decidir o seu sexo que ela quiser? Esse é um exemplo de existencialista. Porque eles acreditam que o fato que ela existe e ela não tem essência. Agora, a essência dela é construída a partir da ótica que ela tem de vida. Pelo aquilo que ela experimenta, pelo aquilo que ela vê, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela pensa. Porque, lembra? Tomás de Aquino falou que o ser humano tem capacidade de quê? De pensar. E se ele tem capacidade de pensar, ele tem capacidade de decidir. E se ele tem capacidade de decidir é porque ele tem livre arbítrio. Agora eu te pergunto, todos nós aqui, sem exceção, já passamos por uma outra comunidade evangélica, sim ou não? Sim. Fala pra mim, qual igreja que você frequentou, que seja evangélico ou católico, que falou que o livre-arbítrio não existe? Fala pra mim. Fala. Eles acreditam que existe. E é por causa disso que nós, como igreja, nós estamos falando até o cansaço. Hoje em dia, eu estou falando com muita responsabilidade, em quase todos os púlpitos, eu não vou falar todos porque eu seria muito arrogante para falar isso, mas a grande maioria dos púlpitos fala-se mais de Aristóteles e Platão do que de Cristo. Sim. O fato de você chegar em uma comunidade, alguém falar para você que você pode escolher Jesus, esse cara não entendeu nada do Evangelho. O fato de você chegar nessa igreja e ele falar que você aqui, ó, você é a pessoa mais importante, porque Deus está aqui por sua causa. Que você
Cometeu erros, mas você, o que importa os erros? Você tem o quê? A fagulha de Cristo em você. O existencialismo, e eu creio que nós vamos ter no retiro uma ótima oportunidade para aprofundar no assunto, porque esse assunto não tem como acabar em uma pregação, porque eu e você estamos sendo enganados de uma maneira muito sorrateira. Porque a gente acha que o Netflix, que o Amazon Prime, ou o Instagram, essas pessoas que estão por trás desses movimentos, a gente acha que é uma pessoa, alguém muito inteligente. Não, meu irmão. Nós estamos travando uma luta eterna. É quase dizer, né, Gui? E aí, irmão, como é que você está? Estou na paz, meu irmão. Então você ora lá, porque você vai ter que entrar para a guerra. Ué. Então, alguma coisa errada com essa paz. Eu sei que nós estamos na paz de Deus, mas nós estamos numa luta. Meu irmão, o sistema educacional mundial, não é só do Brasil, não. Mundial. Do Brasil, todo mundo já sabe que já é da pá virada. Mas o sistema educacional, ele está totalmente disposto. Ele está financiando muita grana, não é pouca grana, não. Para criar na cabeça das pessoas essa visão de que elas sim podem decidir o seu destino, elas podem decidir por Deus ou não decidir por Deus, ou ela pode decidir até a sua sexualidade. Que bizarro! Eu costumo dizer que isso é tão bizarro, é tão asqueroso, é tão óbvio, mas a gente está confortável, a gente está tranquilo. Porque eu vou falar para você, falar que uma pessoa que nasceu mulher, ela nasceu num corpo errado e por isso ela pode escolher virar um homem, isso não é só bizarro intelectualmente, não. Isso é bizarro biologicamente falando. Mas por que essa pessoa pensa isso? Porque tudo que ela enxerga na vida, na escola, na sociedade, na política, está com um único objetivo: criar na cabeça dela que ela existe primeiro para depois definir uma essência. Definir o que ela quer, o que ela pensa, o que ela pode fazer ou não pode fazer. E aí, meus irmãos, por que é importante entender esse elemento? Por trás desse pensamento, quando eu falei que é só uma maneira, só mudou a forma, existe uma palavra que nós já falamos aqui que é chamada de humanismo ou hedonismo. O humanismo esteve presente lá no Gênesis, quando Adão e Eva decidiram e pensaram que eles poderiam ter uma ideia melhor que a de Deus. Lembra quando Satanás chegou e falou, não, mas não foi assim que Deus disse. É porque, já sei, sabe? Acho que Deus está com medo. Tá? Medo de quê? Pois é, eu estou achando que ele está com medo de ser igual a ele. Olha que maneira inteligente começar uma conversa. E é como a mulher caiu nessa conversa. E ela, quando fala lá em Gênesis 3, que agora vemos que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, tem igrejas que ainda falam que Deus fez um elogio para a raça humana. Olha, agora sim, o homem agora é como nós. Só que eles não perceberam que no capítulo 2, o homem tinha sido feito exatamente a imagem e a semelhança de Deus. Mas não, isso não bastou. Olha a conversa de capeta. Sabe o que o capeta está falando para a mulher? Sabe, eu acho que vocês não perceberam, mas vocês são importantes. Sabe, vocês merecem o melhor. Detalhe, tá? Estava no Éden, estava no paraíso já. Estava faltando pedaço? Faltava romance lá, faltava amor? Faltava comida, não? Faltava saúde? Faltava habitação, não? O que estava faltando então, meu irmão? Vergonha na cara, só faltava isso. Mas assim, o que estava faltando lá, meu irmão? Sabe o que estava faltando? Nada. Então eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Sabe o que está faltando na sua vida hoje, não? Vergonha na cara. Porque segundo o Evangelho, você foi completamente satisfeito em Cristo Jesus. Mas não. Sabe quem vai chegar pertinho de você todo dia? Adivinha? Satanás. E com a ideia melhor que a de Deus. Do mesma conversa. E ele vai chegar e vai te apresentar. Sabe uma coisa? Esse trem de feminismo é de Jesus, sabia? Esse trem de comunismo, esse trem é de Jesus também. Não, o negócio agora é capitalismo, porque se você não trabalha, você também não come.
Todos esses ismos, até o cristianismo que a gente tem falado, tudo isso é farinha do mesmo saco. Tem um único objetivo no final: provocar na sua cabeça uma mentira. E eu vou falar dessa mentira agora, lendo o texto. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, 1. Irmãos, nós vamos ler só um versículo hoje. Só um. Vou fazer uma pergunta. Você alguma vez na vida teve que se apresentar para alguém já? Já teve, Luísa? Se apresentar. Oi, Luísa, né? O que você faz? Sabe essa coisa de se apresentar? Eu sempre falo isso nas palestras que eu vou aí pelo meu trabalho, que essa geração está tão perdida, ela está tão perdida, que ela não entende nenhuma pergunta e que dirá uma resposta. Quando perguntam, por exemplo, Tiago, o que você faz? O Tiago, não, eu sou o consultor de empresa. Onde está o erro? Na pergunta ou na resposta? Hã? Por que, mãe? Ó, eu chamei mãe, né? Por que, Maria? Por que, mãe? Por que, mãe? As pessoas não conhecem, não têm conhecimento do seu trabalho, nem do que está acontecendo. Realmente no mundo, né? Sim. Os empregos novos, as coisas novas. Eles estão focados naquilo. Isso. Naquele. Isso. Mas Você faz. exato. Esse é o problema. Exato. Olha só que interessante. A pessoa perguntou o que você faz. Você respondeu que você é o quê? Consultor de empresa. Ou você é médica, ou, sei lá, eu sou do marketing, eu sou engenheiro, né? Aí a gente acha que essas respostas, tipo assim, Thiago, mas é só uma respostinha, larga de ser exagerado. Não, mas não é isso. Presta atenção. Isso revela uma maneira de pensar. Você entende isso, não? Porque a sociedade moderna nos ensinou a pensar que aquilo que você faz é o que você é. Tá vendo? Existencialismo na prática? Enquanto vem Deus e fala assim, tudo, absolutamente tudo que você fizer, só vai haver sentido se você fizer para a minha glória. Portanto, em Deus, toda obra que não é feita em Deus é obra o quê? Morta. Porque só existe sentido em fazer algo nessa vida se for para a glória de Deus. Por isso, Paulo disse, tudo o que fizerem, façai para a glória de Deus. Jesus disse em João 15, nada, absolutamente nada podeis fazer sem mim. Só que tem gente que continua insistindo que é possível fazer algo sem Jesus. E por que eu estou dando esse reforço para nós? Eu sempre pensei num aspecto da apostasia, e o Paulo fala isso muito bem, que a gente acha que a apostasia é chegar assim, pá, apostatei. É lógico que seria óbvio. Eu creio que a apostasia é um processo que o ser humano vai experimentando, ao ponto que ele vai criando uma letargia, como que a gente fala aqui? Essa apatia. E ele vai experimentando. De repente, como o ser humano não consegue deixar de ouvir uma voz, ele vai ouvir qualquer outra voz, que seja dele mesmo. E essa voz vai confundir ele ao ponto que vai chegar um dia que a palavra de Deus vai ser tão dura no coração dele que não penetra mais. E ele endurece o coração contra a palavra de Deus. É igual a história do sapo que vai cozinhando, né? Vai cozinhando, vai pegando, de repente morre queimado. Porque seria muito óbvio. Se fosse, olha lá a apostasia chegando, vamos fugir dela. Seria óbvio, né? Ninguém ia cair nessa. Como Israel também jamais pensou em cair na apostasia, como caiu várias vezes. Mas aí, irmãos, o apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículo 1, parece que é uma saudação simples, como eu e você, né? Saudamos todo dia, oi, eu sou o Tiago, né? Sou lá da empresa Doctor, sou lá da Luz do Evangelho, sou amigo do Paulo, né? Sou esposo da Ieda, pai da Alice, do Mateus. É uma saudação, né? Eu sou esse é o que eu sou, né? Só que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever Romanos 1:1, ele não queria fazer uma saudação. Ele queria revelar uma maneira de pensar. E vamos ler o texto. Paulo, vírgula,
servo de Jesus Cristo, vírgula, chamado para ser apóstolo, vírgula, separado para o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, eu tenho absoluta certeza disso. O apóstolo Paulo, ele tinha uma completa consciência de qual era o inimigo que ele estava enfrentando na sua época. Eu quero começar essa meditação nesse texto dizendo que o apóstolo Paulo foi uma pessoa que experimentou o que nós chamamos de regeneração, um novo nascimento. E esse novo nascimento está registrado lá em Atos, quando ele experimenta caminho para Damasco, ele encontra com Jesus e fala que a luz era uma luz tão forte, era como a luz do meio-dia, que ele ficou cego. E nesse processo que ele experimenta, muitos acreditam que ficou uma sequela física nele, nos olhos, que se vai dizer lá em Gálatas capítulo 4. Eu creio que foi algo que Deus deixou para marcar a vida do apóstolo Paulo, para ele nunca se esquecesse daquilo. E nesse processo que Paulo experimenta, Paulo ele começa a perceber pela revelação quais eram os inimigos da vida dele. E detalhe, Paulo não encontrou o inimigo em Nero. Olha que curioso. Ele não encontrou inimigo em Roma. Ele não encontrou inimigo no judaísmo. Paulo conseguiu perceber que o seu grande inimigo era uma força, uma ideia que era produzido por algo espiritual, que nós queremos que é as trevas, que está produzindo constantemente elementos para enganar o povo de Deus. Talvez por isso Jesus disse: vede que ninguém vos engane. A responsabilidade de não ser enganado é sua. Sabe essa coisa de chegar lá no céu e falar: pois é, Jesus, aquele pastor que você deixou pregar lá na igreja, ele me confundiu, eu não sabia que era assim. Ué, desculpa, trouxa, eu e você, ué, que caiu nessa conversa. Porque Jesus falou para você não se enganar. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículos 4 e 7, fez uma declaração da seguinte maneira: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu estou lendo esse texto para os irmãos, para você ver como era a saudação de alguém antes de Cristo. Essas eram as credenciais do apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo. E ele disse aí, que eu era circuncidado, eu era um fariseu, um doutor da lei, eu era um perseguidor da igreja, que não passava qualquer heresia não. E eu também era irrepreensível. O apóstolo Paulo faz uma declaração no final do versículo que isso que ele achou um dia, que era lucro, ele considerou o quê? Perda, lixo. Vassoura é palavra em espanhol, né? Eu estou com umas palavras na cabeça. Mas por que é importante entender essa declaração de Filipenses? Porque a declaração de Romanos 1:1 foi completamente diferente. E eu não vou fazer um paralelo ou comparação, que a gente gastaria muito tempo para isso. Mas é importante entender que quando ele começa, você percebe que a primeira coisa que ele fala é que Deus mudou o nome dele. Porque ele era o Saulo, o cara que matava a igreja. E de repente ele fala: agora eu não sou mais o Saulo. Sabe o que eu sou agora? Eu sou um ser. Mas o que você era antes então, Paulo? Eu era uma coisa. Eu não era nada. Não, mas Saulo, você persegue, você era um homem atuante na igreja? Você era um homem que irrepreensível, um homem respeitado, um homem que, por tanto zelo, matou pessoas. Olha que lindo! E Paulo, como se dissesse: deixa eu te falar uma coisa, não existe absolutamente existência fora de Cristo.
se você ler o próprio 1 de Coríntios, o capítulo 1, o último versículo, ele vai falar que em Cristo, ele se fez em nós redenção, santificação e salvação. O problema, meus irmãos, que a mentalidade existencialista gerou na cabeça das pessoas a falsa sensação que quando você nasce, você está resolvido. E porque você nasceu agora, você é alguém. E porque você é alguém, você tem a capacidade de desenvolver uma ideia, um pensamento para decidir o que você quer escolher, até para fazer faculdade. E aí, de repente, o apóstolo Paulo escreve Romanos 1, versículo 1 e diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu não sei o quanto você sabe disso, mas na história houve um movimento no século XVII que muitos pastores se reuniram e decidiram que eles deveriam mudar a palavra de escravo, que é doulos, que a gente vai falar sobre ela agora, para servo. E por que eles decidiram isso na época? Na época existia muita a questão da escravidão. E eles acreditavam que se mantivesse aí a palavra doulos, como ela deveria ser traduzida como escravo, ele poderia estar patrocinando ou influenciando ainda aquela questão da escravidão na sociedade. Quanta bizarrice. E eu vou falar por que bizarrice. Porque a igreja cristã acredita, a igreja moderna cristã acredita que ela tem algo a dizer para o mundo com a sua Bíblia fechada. Quando eu recentemente agora, eu quero que fique registrado isso, porque se chegar nessa pessoa vai ser uma bênção. Essa semana passada, eu estava assistindo lá o Instagram, que eu vou, não sei o que, aí o meu Instagram passa política, passa não sei o que e tal, família, porque eu gosto de curtir e tal. E aí passou para mim Nicolas Ferreira, assim, Nicolas Ferreira que ele chama? Pá! Eu falei, deixa eu ver o que esse menino está falando. Cliquei e é nítido que esse menino é um menino que foi chamado por Deus. E é nítido que esse menino recebeu ao mesmo tempo um dom de retórica, que só pode vir de Deus. A capacidade, a inteligência de comunicar, de falar, de arguir, de discutir. E aí, de repente, esse jovem está lá falando. Não, porque se eles me matarem, eu estarei com o meu Salvador. Eu estarei com o meu Senhor. Eu falei, aleluia, glória a Deus nas alturas pela sua vida. Aí, de repente, ele falou assim, mas eles estão pensando que vai me derrubar? Deixa eu te falar uma coisa, se eles me derrubar no outro dia, tá desse jeito, eu levanto 10 mil Nicolas. Já caiu. Sabe por quê? Porque o Nicolas está acreditando. Que o inimigo dele é o Lula. O Nicolas está acreditando que o inimigo dele é a Dilma. O Nicolas está acreditando que o inimigo dele é a política corrupta do Brasil. E sabe o que o Nicolas está oferecendo? Uma terceira via. Sabe por quê, meus irmãos? A história mostra que o grande inimigo do Tiago, da Ieda, do Guilherme, do Pedro, da Aninha, da Renata, não é externo. O grande inimigo nosso é nós mesmos, irmãos. O seu grande inimigo é na hora que você deita e é aquilo que você pensa. O seu grande inimigo é quando você levanta de manhã e é aquilo que você acredita. O grande inimigo da sua vida é quando você vai decidir por qualquer coisa e você acha que aquilo é melhor. Esse é o seu grande inimigo. E aí quando o Nicolas disse que ele, levantaria 10 mil Nicolas no outro dia, sabe quem ele está acreditando? Que foi ele que levantou ele. Deixa eu te falar uma coisa, ele já caiu. Pode ser, e eu creio na soberania de Deus, só se Deus intervir na vida desse jovem, de uma maneira soberana, poderosa, para alcançar de novo esse menino. E eu vou te falar por quê. Porque esse jovem, ele realmente está acreditando que ele vai mudar o país pela política. Eu até admiro ele, pela força, pela vontade dele. Mas uma coisa para mim já está desenhada. Vai chegar um momento que esse jovem não vai ouvir mais ninguém da igreja. Ele não vai ouvir um cara igual o Tiago nunca. Porque o Tiago não vai falar o que quer ouvir.
E quando o Tiago falar coisa que ele vai falar, você não sabe, você não tem 5 milhões de seguidores igual eu tenho. Deixa eu te falar, sabe como é que Satanás derruba um jovem como esse? Dá plateia para ele. Dá plateia. E aí agora esse jovem, ele está acreditando que ele é tão poderoso que ele consegue levantar amanhã, Dani, 10 mil Nicolas. Ó, isso foi uma fala dele, eu não estou mudando nada. Ele falou exatamente essa frase. E como todo na história da igreja, tudo começa bem. De repente o homem começa o quê? A achar que ele tem uma resposta melhor que as escrituras para todo mundo. Ed René que vídeo. Homem de Deus. Cansei de estudar Ed René. Amava e ama a vida desse homem ainda. Mas ele disse que a Bíblia precisa ser reescrita. Ele disse que a Bíblia precisa ser ressignificada para essa geração, porque a Bíblia não consegue mais responder os problemas da geração. Agora, eu fico... Gente, quando eu escuto um cara falando da altura desse cara, sabe o que vem no meu coração? Pânico, temor, medo. Eu vou te falar por quê. Como que um homem que no passado pregou coisas tão profundas do Evangelho está falando uma bizarrice dessa? Como? Como? Eu vou te falar como. Dando ouvido para outras coisas que não é Jesus. Um dos melhores amigos do Ed René é o Pondé. Pondé. Conhece o Pondé? Quem conhece o Pondé? Olha, o Pondé é um homem muito inteligente. Filósofo. Ele é um cara que tem uma identificação com o cristianismo. Ele não é cristão, ele fala isso. E eles começaram a fazer um bate-papo, um café com filosofia. Rapaz, deram ouvido para a serpente. E agora, sabe? Eu acho que Deus está com medo. E sabe que está com medo? De você aprender outras coisas e você ser melhor que ele. Deixa eu te falar, essas conversas de capeta tá no meio da igreja. Sabe qual que é o medo do Tiago? Sabe qual que é o medo do Paulo da Silva? O medo do Paulo da Silva do Tiago é que você frequente outras igrejas e amanhã você deixa de vir na luz do Evangelho. Eles estão morrendo de medo disso. Quem começou com a no início lembra que até documento a gente fez para falar, não venha para cá. Ah, mas eu não... Se você quiser vir, você vai assinar e falar, eu quis vir por livre e espontânea decisão minha. Porque quando nós entendemos isso lá atrás, nós sabíamos as brigas que a gente ia entrar. A gente sabia os conflitos que a gente ia experimentar. Tanto que quem veio... Aí teve gente que falou que, né, o Tiago, na época, né, o Tiago aproveitou da relação dele com a igreja X, e porque ele aproveitou dessa relação, ele trouxe alguns meninos para cá. Aí eu falo, meu irmão, essa não foi a história. A história foi que eu reuni na minha mesa e falei, não voltem. Você lembra disso, Renato? Lembra disso, Letícia? Aí no outro dia que eles fizeram, eles voltou. Aí seria inconsequência da minha parte dizer que você não deveria voltar para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Quem vai fechar a porta para alguém que quer ouvir o Evangelho? Quem é um louco que vai fazer isso? Eu não sou. Por isso, irmãos, voltando para o texto, o apóstolo Paulo começa a sua saudação, que alguns acreditam que seja uma saudação, dizendo assim, eu já não sou mais o Saulo, eu sou Paulo. Esse foi o nome que Deus me deu. E sendo Paulo, eu preciso dizer para você outra coisa muito importante, uma coisa que Deus mudou na minha cabeça. Eu descobri que agora eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu sou o quê? Eu sou um escravo. Mas eu não sou um escravo qualquer. Eu sou um escravo de Jesus Cristo. E por que é tão importante entender o que Paulo está dizendo? Porque o existencialismo, que teve o seu fundamento lá em Tomás de Aquino, construiu a falsa ideia que você e que eu somos autônomos para tomar decisões. A Bíblia vai dizer que você não é autônomo, ela diz que você é livre. Tiago, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A palavra liberdade, como a gente já falou aqui, eu vou só reforçar para entrar no contexto, ela é igual a uma moeda. Ela tem duas caras, duas faces, cara e coroa.
Liberdade na Bíblia significa a capacidade dada por Deus para que você possa se opor, inclusive, contra Ele mesmo. Esse é o porquê Deus não impediu Eva e Adão de comer do fruto. Porque se Deus impede eles de fazer isso, eles não seriam verdadeiramente livres. Porém, liberdade também é outra coisa. É a capacidade dada por Deus a nós para nos submeter a outro ser. Sabe qual é o problema? Segundo o Evangelho de Jesus Cristo, ou você está obedecendo a Deus, ou você está obedecendo a quem? Satanás. E sabe por que é assim? Porque outra falsa ideia. Porque o homem, quando foi pensado, criado por Deus, Deus nunca tinha na sua mente autonomia. Por isso que um homem que não se sujeita a Cristo, ele está se sujeitando a Satanás. Não existe, não, essa ideia foi minha, aquela ideia de Satanás e essa ideia foi de Deus. Essa terceira via não existe. Na Bíblia é luz ou é trevas. Ou é mundo, ou é igreja. Ou você é um santo, ou você é um pecador. Na Bíblia não tem essa conversa que nós criamos. E por que, mais uma vez, é importante entender o que Paulo poderia saudar? Olá, sou Paulo. Próximo versículo. Não. Ele fez questão de dizer para aquela igreja, para aquele povo de Roma, eu sou um escravo de Cristo. E a palavra que aparece aí é doulos. Doulos. A palavra doulos significa, literalmente, escravo, servo, homem de condição servil. E aí, metaforicamente falando, alguém que se rende à vontade de outro. Aqueles cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Terceiro, alguém que foi feito dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses do servo. Sabe por quê Deus permitiu que a igreja existisse? Para que nós pudéssemos agora sujeitar a vontade um do outro. E sabe por que isso é importante? Está na didática de Deus de Gênesis e Apocalipse. Quando Deus fala para você honrar pai e mãe para que seus dias prolonguem na terra, não é porque seu pai e sua mãe merecem isso. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque se você não é capaz de honrar quem você está vendo, como é que você vai honrar Deus que você não vê? Da mesma maneira, Deus fala, submetam-se uns aos outros. Sabe por que, Aninha, você tem que submeter a mim e eu a você? Porque se eu não submeto a você a quem eu vejo, como é que eu vou submeter a Deus que eu não vejo? Aí vem Deus e cria a igreja. Que privilégio. Mas é difícil, não é não? Quem aqui, né, Gui? 4 horas da manhã, na hora que o som REM entrou, né? É essa hora que o som é REM que fala, Yara? Esse som tá lá no soninho, de repente toca o telefone. Aninha, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí a Aninha fala, mas não podia ser umas 7h30, na hora que eu já tô quase indo pro trabalho. Aí vem Deus e fala, não, tinha que ser 4 horas. Sabe por quê? Pra você aprender como é que funciona a didática do reino de Deus. Tiago, Deus é tremendo, né? Acabei de ir ali na salinha falar exatamente isso com os meninos. Fui lá agora falar sobre isso. Olha que interessante, vindo pra cá, a Ieda virou pra mim e falou assim, Tiago, a Alice, ela quer cortar o cabelo aqui. Aí eu olhei pra Ieda, falei, tá, mas e? Então, eu já falei pra ela que se ela cortar o cabelo dela aqui, o cabelo dela vai ficar assim, porque o cabelo dela é igual ao meu, tem que ser longo pra ele cair. Aí na hora que a Ieda falou, o que você acha? Eu falei, amor, né? Ninguém vai pro inferno porque cortou aqui, não, mas beleza, deixa ela. Aí eu acho que ela tem que passar por essa experiência. Eu falei, beleza, eu acho que tem que passar pela experiência. E naquela hora, como eu ia pregar isso, eu falei, nossa, até nisso Deus vai mostrando umas coisas interessantes. Sabe por que a Alice não pode ir no cabeleireiro e cortar o cabelo do jeito que ela quer? Porque Deus está mostrando para ela, você, menina, você, Alice, precisa submeter à vontade dos seus pais. Isso.
Então eu te falar, sabe essa igreja moderna, psicologia cristã? Não, você precisa deixar o seu filho. Fala assim, vou falar até bonito. Você precisa entender que o seu filho, ele precisa ser autônomo. Tem isso ou não tem? Você precisa dar a ele autonomia, sabe por quê? Porque quando crescer, ele vai virar e vai falar, qual decisão tomar? Anátema. Como diz Paulo, que isso seja anátema. Isso é anti-evangelho de Jesus Cristo. O seu filho e o meu filho precisam submeter à sua vontade. E não é porque você merece. É porque quando ele crescer, ele vai ter uma dificuldade tremenda de submeter a Deus. Por isso, se você não faz isso com seu filho, você está pecando, negligenciando uma ordem de Deus, dada por Deus para aqueles que receberam uma herança, que são os filhos. Se você não submete o seu filho à sua vontade, e não é que a sua vontade, é a vontade de Deus. Deus não está muito preocupado com esse tema agora sobre os seus filhos. O que Deus está preocupado é formar um homem segundo a mente de Cristo. Tiago, não, eu não acho que é assim não. Não acho? Então eu vou te falar uma coisa sobre Jesus. Tentaram fazer Jesus fazer um monte de coisa que não estava na agenda de Deus. Sim ou não, Guilherme? E Deus sempre falava, cala-te, ou arreda de Satanás, porque ainda não é chegado o meu tempo. Que tempo? O tempo de fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus tinha essa mania. E ele era Deus. Mas ele tinha essa mania. Mas sabe por que ele tinha essa mania? Será que ele precisava... Deus, me conta o que eu tenho que fazer agora. Então agora você vira para a direita. Então eu vou virar para a direita. Por que eu estou fazendo a vontade do meu Pai? Não. Jesus submetia porque ele sabia que ele tinha que mostrar para nós como que um Cristo vive. Sabe que um Cristo vive? Fazendo a vontade daquele que o chamou. E não a sua própria vontade. Mas o existencialismo veio e criou na sua cabeça e na minha cabeça a visão da autonomia e a capacidade de escolher. Porque, segundo Tomás de Aquino, você é capaz de pensar. Paulo da Silva um dia ensinou isso para mim, eu nunca mais esqueci. Acha no Novo Testamento um versículo, que diz que você pode decidir algo. Sabe como é que era os santos falavam? Isso faremos, se Deus permitir. E vem Paulo numa saudação simples e começa dizendo, eu, Paulo, sou o quê? Um escravo de Jesus Cristo. E tinha momentos que você vê que ele era escravo dos seus irmãos, inclusive. Porque Paulo sabia que ele não podia cair no risco ou no engano de fazer o quê, Luísa? A sua própria vontade. E como isso é difícil, meu irmão. E eu estou falando aqui como alguém que está sofrendo aqui dentro. Como é difícil acordar de manhã e falar, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, mas não a minha vontade. Lembra do Getsemane? Jesus suando gotas de sangue. E Jesus fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Olha que coisa. E de repente ele fala, mas que seja feita a sua, e não o quê? A minha vontade. Jesus estava dizendo que é possível alguém exercer a sua capacidade evolutiva. É possível, mas só é possível por uma questão: liberdade. Não porque você deveria exercê-la. Sabe qual é a maior evidência que você tem essa liberdade? Que você pecou essa semana e Deus não impediu você. Mas sabe por que Deus é bom? Porque mesmo no pecado Ele exerceu misericórdia e proveu arrependimento. Meus irmãos, quando eu escuto que essas teologias calvinistas de que uma vez salvo, salvo para sempre, meu irmão, tem hora que eu fico assim, cada dia que passa, quando mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu estudo, quando mais eu olho, eu falo, gente do céu, tá óbvio, tá na cara. E se esse homem decidir fazer a sua própria vontade, e se Jesus tivesse decidido, já sei, não vou para esse trem de cruz, esse povo não me merece. Deus, se é meu pai, você vai ter que me engolir. Ele poderia ter feito isso, dona Elza? Não, ele poderia ter feito? Tava lá, tava lá, ele falou isso. Lembra no deserto? Quando Satanás aproveitou, estava ali olhando Jesus passando fogo, agora, é agora que eu pego esse cara. Chama ele. Coloca no cimo de um monte assim e fala, Jesus, né, as palavras de Satanás, né? Se você se prostrar a mim, olha o tanto de vontade que eu vou fazer por você,
tudo isso aqui é seu, Jesus. Vou dar isso tudo para você. Agora, a pergunta é, será que ele sabia quem ele estava falando? Hã? Claro que sabia. Sabe por que ele sabia? Que é igualzinho fio de ganso. Já viu o filhote de ganso? O filhote de ganso, quando nasce, a primeira coisa que ele vê, ele segue. Você sabia disso, não? Chama imprinting em inglês. É verdade. Já viu aqueles filmes que o cara tá dando um monte de gansinho atrás dele? Porque a primeira coisa que o gansinho viu foi aquele cara. E é verdade isso, tá? Isso é fato. Quando o Satanás surgiu, não sei como é que foi esse negócio, era igual filhote de ganso. Quem estava lá? Quem? A segunda pessoa da Trindade, o Logos, o Criador, que estava dentro daquele corpo. Então ele sabia que aquele cara lá era quem? Quem criou ele. Só que presta atenção na conversa. Tá vendo aqueles montes lá, Jesus? Aqui que tem água, que tem areia, que tem monte. Se você se prostrar nos meus pés, tudo isso aqui será seu. A pergunta é, quem foi? Quem que é dono daquele negócio lá? Olha que conversa de capeta. Já era dono. Lembra no Gênesis a conversa de capeta também? Deus está com medo. Medo de quê? Se você comer, você vai ser igual a ele. Cara, o homem já tinha sido feito o quê? Imagem e semelhança. Qual que era a crise? A crise é mentira. Então eu vou te falar uma coisa. Sabe por que Satanás tentou Jesus? Satanás sabia que tudo que Deus faz e cria é livre. Então ele chegou para Jesus e falou, vai que esse cara aceita. E sabe por que ele podia aceitar? Porque ele era verdadeiramente livre. A gente acha que ele chamou Jesus e falou, rapaz, será que é Deus mesmo? Vamos tentar aí para ver se ele é Deus. Não, ele sabia. Rapaz, se ele conseguiu com o primeiro Adão, você acha que ele ia conseguir com o segundo? E aí segue o texto. Jesus então de repente fala assim, rapaz, vaza. Essa conversa de capeta não vai cair nada de novo. Eu e meu pai estamos preparados para essa conversa. Porque a Bíblia fala que Satanás é mentiroso desde o princípio. Então na escola do seu filho, que o seu filho e o meu filho estão passando 5, 6, 8 horas da sua vida, durante 5 dias da semana. Ele está sendo constantemente bombardeado por uma mentalidade anticristo. E você não está fazendo nada por isso. Eu me lembro na escola que eu fui, eu já contei isso para a Andréia. Me chamaram para ir na escola da Alice. E eu e Eda, lembra? Aí a delegada, não sei como é que chama essas pessoas, que é responsável, pedagoga. É porque aqui nós ensinamos construtivismos para crianças. E na época eu estava recém lendo um livro que eu recomendo para todos. Solano Portela, que foi um homem muito respeitado, é um homem respeitado, foi capelão da Universidade Mackenzie. E ele escreveu um livro chamado O que estão ensinando para os nossos filhos. Eu recomendo você comprar esse livro. Solano Portela. E eu estava recém lendo esse livro. E a professora falou, e ele atacava lá Piaget, atacava Paulo Freire. E ele atacava de um jeito assim, bíblico. Essas conversinhas de corredor, não, bíblico. E aí eu levantei a mão, professora, eu só para entender aqui, eu queria só entender. Você fala construtivismo, presta atenção. O que você está querendo dizer com isso? E eu, caladinho, né? Sabe que só esperando, né? Não, pai, é o seguinte, porque aqui nós entendemos que o seu filho e a sua filha está construindo o mundo deles. E como ele está construindo o mundo deles, se ele olha para uma bola e ele quer chamar de capacete, nós vamos respeitar a opinião dele. E sabe o que foi o pior? Todos os pais aplaudiram. Levantei uma das minhas mãos e falei, professora, lá em casa vai continuar sendo bola é bola e capacete é capacete. Sabe por quê? Você acha que você não vê perigo nisso, né? Sabe o que vai acontecer amanhã quando ele lê a palavra de Deus? Deus fala para ele assim, por isso, aquele que crê e for batizado será salvo, mas ao que não crê, este já está condenado. Aí ele vai ler assim, não é que está condenado. Ele está um jeito capacete diferente de condenado. Você está vendo onde Satanás está indo, meu irmão? Por isso, meu irmão, o conceito de livre-arbítrio, ele é completamente
completamente, até na definição da palavra, anticristo. Porque a palavra arbítrio vem de juiz. Já viu o árbitro de futebol? Não. Que é o cara que fala que é falta e que não é falta, foi gol, não foi gol, é ele que decide isso. O problema é que na Bíblia o homem não foi criado para decidir alguma coisa. Mas a igreja moderna criou uma terceira via. Nicolas Ferreira criou uma terceira via. Ed René Kivit criou uma terceira via. E muitos púlpitos estão falando mais de Aristóteles e Platão do que de Cristo. Dá para entender o que eu estou falando, meus irmãos? Eu estou falando loucura aqui, não? A pergunta é o que você vai fazer com isso hoje. Sabe por quê, meu irmão? Por que eu estou falando isso? Faz alguns anos que eu perdi o interesse de encher a igreja. Como eu queria encher a igreja. Nossa, quem me conhecia, eu era o cara mais ativista, assim. Eu não podia ver alguém dando sopa. O que eu trazia para a igreja? Não, mas eu sou um condenado, mas não importa, lá você toma até ceia se você quiser. Não, inclusive, os louvores muito esquisitos. Não, eu sou amigo dos louvores, vai cantar as músicas que você quer ouvir. Ah, mas é o negócio de dízimo, eu não acredito, não importa, a gente paga oferta para você ir para a igreja. Você quer? Aí de repente vem Jesus em João capítulo 6, multiplicou o pão, aquele povo tudo bonito, ficou feliz, depois Jesus mudou a conversa, não que ele mudou, ele aprofundou, né? De repente o povo começou a ir embora. E Jesus olha para aquela igreja de 15 mil pessoas indo embora, imagina o Tiago lá. Não foi isso que eu quis dizer, volta. E Jesus, tem mais alguém para ir embora? Está lá em João 6, tem mais alguém para ir embora? Porque parece que Jesus estava mais preocupado em povoar o céu do que povoar uma terra. Mas ele sabia, sabe o que ele sabia? Que para povoar o céu, essa pessoa não pode ser qualquer pessoa. E por que não pode ser qualquer pessoa? Porque ele vai ter que fazer essa pessoa, inclusive, nascer de novo. Porque essa pessoa que nasceu nessa terra não consegue entrar no céu. Regeneração, que já não se fala mais nas igrejas. Porque agora você não precisa mais ser regenerado, Rosângela. Nas igrejas modernas, basta você frequentar o culto. Basta você dar dízimo. Basta você mudar o jeito de vestir, parar de bater na mulher e descer, segundo a bola de neve, um tobogã de água para ser batizado. Essa eu não sabia. João capítulo 1. Vamos ler o que está escrito lá. João capítulo 1. Isso é porque era só um versículo, né? João capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 12. Vamos lá. Verso 12. João capítulo 1, verso 12. João 1, 12. Vamos ler o 11 para ficar mais bonito, para ficar mais contexto. Veio, ele quem? Quem veio? Para o que era seu, mas os seus não receberam. Yara, o que era seu? Não. Eu pensava que era assim. Aí um dia eu li o texto, falei assim, veio para o que era seu. O que era seu? Está falando de Jesus. O que era dele? A cruz do Calvário. Ele veio para o que era seu. Sabe o que era seu de Jesus aí? O dia pelo qual ele se encarnou. Sabe por que ele se encarnou, Luísa? Para o dia da cruz do Calvário. Lembra quando a mãe dele entrava para aparecer? Meu filho, faça isso. Ele, mulher, cala-te. O que tem eu contigo? Ainda não é chegado o quê? A minha? Que hora, Jesus? Sabe qual que era a hora? A cruz do Calvário. Foi para esse dia que ele nasceu. E está dizendo o texto que ele veio para o que era seu. O que era seu? Cruz do Calvário. Mas os seus não o receberam. Os seus aqui seriam os judeus. Está entendendo? Porque parece que ele fala, eu vim para o judeu não me quis.
fiquei magoado. E aí, né? Não, ele veio para o que era seu. E o seu era o quê? Cruz do Calvário. Detalhe, sabe o que é seu agora também? Adivinha? Adivinha o que é seu agora, meu irmão? Adivinha, Dona Elza, o que é seu agora? Adivinha? A cruz do Calvário. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, dia após dia e me segue. Tá vendo que a conversa nunca muda? E sabe por que tem que ser cruz, Andréia? Para matar essa vontade que você ainda continua tendo e eu continuo tendo. Essa cruz precisa ser lembrada todo dia no nosso coração. Precisa dessa cruz, porque a cruz veio para matar o Tiago. E não para botar ele num monte alto, sublime tomo, e tudo isso te darei. Segue o texto, versículo 12. Mas, vírgula, mas todavia, porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou na sua Bíblia deve estar o direito, que a palavra grega aí é potestade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Detalhe, ninguém decide por Jesus. Eu não entrei aqui, eu quero Jesus, eu cansei dessa vida e eu quero. Não! O que o texto está dizendo, que o João está falando para aquela fé que ele veio, que é o judaísmo, que no judaísmo acreditava que bastava você decidir ser um judeu, você se transformava num judeu. E ele vai falar assim, no Evangelho de Jesus Cristo, não tem como decidir. A única coisa que você pode é receber a Cristo. E sabe qual que é a diferença, Daniel, de decidir e receber? Que decidir é uma decisão humana. E segundo Romanos capítulo 3, ninguém quer Deus. Ninguém deseja Deus. Ninguém está com saudade de Deus. O homem está completamente voltado a fazer a sua própria vontade. Você acha que ele vai querer misturar com Deus, que vai falar para ele, para de fazer o que você está fazendo? Nunca. É por isso que eles criaram um Deus agora que faz exatamente o que você quer. E o povo está achando que esse Deus que eles criaram é o Evangelho de Jesus Cristo. E não é. Por isso Paulo disse, Paulo, vírgula, escravo de Jesus Cristo. E no versículo 12 ainda, fala que você recebeu um direito, um poder, uma potestade de se fazer filho de Deus. Está escrito isso não? Como é que está escrito na sua Bíblia? O direito de se tornar filho de Deus, ou seja, de serem feitos. Mas como é que eu sou feito filho de Deus? Como que funciona essa química? Como que é possível chegar, me transformei, agora eu me declaro filho de Deus? Como é que é isso? O texto vai explicar. Versículo 13. Os quais, dentro do mesmo contexto, não nasceram do sangue. A palavra sangue aí vem de hereditariedade. Sabe aquela coisa de pai, pastor, filho, pastor, cachorro, pastor, alemão, não sabe o que tem, tu, pastor? Não é assim que funciona. Vírgula. Nem da vontade do homem. Ninguém decidiu por vontade própria se tornar filho de Deus. Porque fazer a vontade de outro é completamente contra a minha própria natureza. Continua o texto. Nem da vontade de homem, perdão, acho que eu pulei uma palavra aqui, né? Da carne, nem da vontade da carne, que é sarx, e nem da vontade do homem. Essa palavra homem, no grego, ela define a palavra varão, ou sumo sacerdote ou sacerdote. O que João está dizendo aí, que quando fala da vontade da carne, tem a ver com a vontade humana, sarx. E a vontade de homem, está falando a vontade de um sacerdote. Sabe essa coisa do guru, do padre, do pastor? Eu agora vos declaro, né, filho de Deus. Palma de palmas para eles! Ei! Porque João, quando estava escrevendo isso, sabia que no judaísmo o sumo sacerdote podia fazer essa declaração. Não, mas esse aí é filho de Deus. Cala a boca, eu falei, ele é e acabou. Deixa eu frequentar a reunião. Não mexa com o meu menino. E ele tem muitas posses, então deixa ele quieto aí. E aí no final do versículo 13, João coloca uma vírgula e coloca, mas de Deus. Ou seja, meu irmão,
A igreja evangélica hoje tem cometido um erro. E eu creio que esse erro tem uma mãe. E eu creio que essa mãe chama existencialismo. Porque, de alguma maneira, muita igreja evangélica, pelo argumento do amor, está querendo declarar que todo mundo, ao frequentar a reunião, se constituiu o filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Em nome de Jesus, não cai nessa conversa de capeta, não. Aqui dentro, hoje, ó, pode ter pessoas que dão dízimo, pode ter pessoas que dão oferta, pode ser pessoas que frequentam um culto há 20 anos, 30 anos, e ela nunca experimentou um novo nascimento. Tiago, como é que você sabe isso? Eu não tenho uma lupa para julgar a pessoa. E até porque não foi dado para a gente essa habilidade nem competência. Imagina que inferno que seria isso. Mas uma coisa é fato. A Bíblia fala que pelos frutos você conheceria quem? A árvore. Sabe aquele crente que passa ano e entra ano, ele continua dando os mesmos problemas? Eu geralmente hoje eu já resolvi essa conversa. Irmão, quer tomar um café? Não toma. Quer passear? Não vai passear. Mas ter comunhão com você, meu irmão, não tem jeito. Ai, você está me julgando. Não estou te julgando, porque é impossível uma comunhão entre luz e trevas. É por isso que o nosso papo às vezes começa em Deus e termina em carro. Porque o seu coração está cheio de outra coisa. Quando a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, você começa falando de Jesus. O cara termina falando de trabalho, negócio, carro, planeta. Ou essa pessoa nunca experimentou o novo nascimento, ou ela é um apóstata. Não tem outra conversa. Porque a igreja evangélica acreditou. Ela acredita que ela tem alguns outros instrumentos muito mais poderosos do que o Evangelho de Jesus para falar com as pessoas sobre como criar filhos. Como ser um homem diligente no trabalho. Como ser uma pessoa maravilhosa em casa. Não, isso pode até falar, mas isso é um assunto marginal. Sabe o que é um assunto marginal? Se você errou nesses assuntos, ó, você vai para o céu, você pode ir para o inferno mesmo. Então esse assunto, ó, aí eu tenho uma dificuldade, eu não vou ir na igreja, porque esse negócio de dízimo eu acho um absurdo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, isso é conversa de capeta, porque esse assunto é marginal, ninguém vai para o inferno porque deu dízimo, ou ninguém vai para o céu porque deu dízimo, ou nem vai para o inferno porque deixou de dar, ué. Porque se você acredita nisso, você é um legalista. Se você é um legalista, você nega a obra de Cristo. Você mais uma vez criou uma terceira via para você viver, precisa adequar. Sabe o que aconteceu no final? Não é porque você quer dar dízimo, é porque você quer continuar fazendo a sua vontade e não a vontade daquele que te chamou. Detalhe, se você é assim, você não pode declarar nunca que você é um servo de Jesus Cristo. Você não tem autoridade para escrever uma carta para alguém e escrever Renata, serva de Jesus Cristo. Se você não pensa como Paulo, você não tem autoridade para falar isso. Vamos continuar. Então, encerramos essa questão que você não é autônomo, que você não é capaz de decidir e nem pode. Por isso que quando você e eu tivermos que tomar uma decisão, nós temos que sempre nos encontrar com Cristo e falar, Deus, o que eu faço? Para onde nós vamos, Deus? Na fé cristã, você não é autônomo. Assim como o mundo também não é. Porque a mulher, quando escolhe uma roupa, acha que foi Deus que instruiu ela. Dependendo da roupa, meu irmão, eu vou falar para você. É mais fácil falar que foi o capeta do que falar que foi Deus. A segunda palavra que aparece aí no texto é a palavra chamado. Então Paulo disse, servo de Jesus Cristo e chamado para ser apóstolo. E essa palavra chamado, em grego, significa kletos. A palavra kletos significa alguém que foi chamado ou convidado para um banquete, para desfrutar de um alimento único, para experimentar de uma comida e bebida que jamais teria fim. Então, Paulo, quando está dizendo chamado, ele foi convidado por Deus para ser um privilegiado para a proclamação do próprio Evangelho que o salvou. Talvez por isso não existe no mundo nenhum chamado mais glorioso do que ter sido chamado pelo próprio Deus a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez por isso é tão glorioso que até os anjos, quando olhou para isso, falou, Deus, pelo amor do Senhor, né? Passa esse privilégio para nós. Como não anunciar a obra do seu Filho na cruz do Calvário? Como não? Que privilégio! Você vai dar para esse povo perdido? Eles são ruins de serviço, Deus. Manda nós. Por isso que a palavra chamado
ela fala de alguém que desempenha um ofício, mas para desempenhar esse ofício, você só pode desempenhá-lo se você foi chamado pelo próprio Deus em pessoa. E muitos hoje em dia têm pregado nos púlpitos que você pode sim fazer parte de uma igreja de Jesus, simplesmente porque você quer. A ceia que nós tomamos juntos, ela tem se transformado em um grande dilema. Porque muitas pessoas que chegam até nós, que querem participar da ceia, na mesa, e às vezes a gente, irmão, seria bom a gente conversar para explicar o que significa isso. A pessoa acha que o Tiago e o Paulo, e mais alguns irmãos, estão querendo decidir quem senta e quem não senta. Não é? Não é assim quando as pessoas que chegam recente? Mas o que essa pessoa não está entendendo é que, segundo a Bíblia, essa é a mesa de quem? E não senta intruso nessa mesa. Essa mesa só senta quem foi convidado para um banquete. Por isso que a ceia ela é a mesa dos chamados. E não de qualquer idiota útil que está passando por aí. Porque a mesa não pertence ao Paulo, a mesa não pertence ao Guilherme, a mesa não pertence à Luz, a mesa não pertence a mim. E o meu papel é simplesmente lembrar essa pessoa o que significa essa mesa, para que ela não coma e beba juízo para quem? Para ela mesma. Não, Tiago, você está querendo julgar quem senta. Eu julgar, pelo amor de Jesus, velho. Eu queria criar uma terceira via e falar, tá todo mundo salvo aí, como estou falando no aniversário. Não, no final, ele morreu por todo mundo, tá todo mundo salvo, é resolvido. Para que não vai ficar mexendo em de igreja? Para que não vai ficar tendo atrito entre nós? Para quê? Vamos para a praia, resolvido, enquanto de ano em ano, faz uma mesa bonita, chama o Berlândia inteiro, dá comida para os pobres, pronto, resolve o problema. Seria muito mais fácil, mas não é por isso que a gente, às vezes, impede uma pessoa de participar, igual o Paulo da Silva fala, deixa eu salvar a sua vida. Deixa eu salvar a sua vida, não participa. E aí Paulo vai dizer em Coríntios, é por isso que há entre nós muitos que estão enfermos e alguns dormem, porque comeram e beberam dessa mesa indignamente. Não, aí surgiu uma teologia moderna. Não! Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que já se considera digno, não é digno de sentar na mesa. Conversa de capeta, meu irmão. Se a minha Bíblia está dizendo isso, é isso que ela está dizendo. Mas quer criar uma teologia para falar, não, você não pode se sentir muito digno, porque senão você não é digno de sentar na mesa. Que trocação de palavra. Eu sou digno porque Jesus Cristo me fez digno. Não é porque eu fiz, alcancei, falei, ganhei. Não. Mas também dizer que eu não sou só para agradar meia dúzia de visitantes, está errado também, ué. Essa coisa do politicamente correto, olha lá, ele acha que ele é digno. Eu sou. E sou mesmo. Pela glória e graça de Jesus, ué. E a Bíblia fala mais, você também é santo. Nossa, ele acha que ele é o santinho do pau oco. Não sou eu que falei que eu sou santo, não. Foi o próprio Deus que falou isso. Agora, eu vou falar só que eu não sou só para agradar você? Para fazer você sentir, essa igreja ela é tão interessante. Eles são tão espirituais, eles se sentem como grandes pecadores. Pessoas falíveis, pessoas com... Não, isso não quer dizer que nós não vamos errar, ué. Isso não quer dizer que nós não vamos, inclusive, pecar. Mas dizer que eu não sou santo só para agradar você, ou qualquer outra pessoa que está nos ouvindo, está errado isso, ué. A obra de Jesus não foi suficiente. Como que Deus pode relacionar com um pecador? Só se você criou uma terceira via, porque desde o Antigo Testamento até hoje, Deus não se relaciona com pecadores. Ó. A Bíblia diz, inclusive, que ele nem ouve oração de pecador. Duvido. No Antigo Testamento ele tinha que eleger um sumo sacerdote para falar com ele. Porque ele não ouvia nem o povo que ele chamou. Ele tinha que ouvir quem? O sumo sacerdote. Por isso que se você não está em Cristo e Cristo está em você, Deus não ouve essa oração. Ó. Porque para falar com Deus tem que ter sumo sacerdote. Ó. É simples. Ó. Só que não, nós criamos uma terceira via, uma possibilidade, porque as pessoas, para incrementar todo mundo do universo para cair dentro da igreja. Aí agora criaram o tema que nós somos uma igreja inclusiva. Outro pensamento existencialista. Quando eu olho para o Evangelho de Jesus, eu vejo duas coisas. Eu vejo inclusão
e exclusão ao mesmo tempo. Por isso que o Evangelho não é nenhuma coisa e nem outra. Por isso que o Evangelho de Jesus não é nem calvino e nem armínio. Por isso que o Evangelho não é nem capitalismo e nem socialismo. É por isso que o Evangelho não é nem feminismo e nem comunismo. O Evangelho é o Evangelho. Por isso, na conversa com essa irmã que eu tive essa semana, eu quis dizer para ela era isso: minha irmã, você criou uma terceira via, que não é o Evangelho. Você entende que você é pior que as duas? Você é pior que as outras duas opções que ofereceram aí? Porque o mundo está achando então a resposta melhor que a de Deus do mundo. E o que é pior, meus irmãos, um monte de gente querendo justificar as suas ideologias, ideias, põe o nome de Jesus no final da frase só para justificar a frase. Sabe como é que é o nome disso? Iniquidade. Iniquidade. Portanto, Paulo não foi alguém que se voluntariou para servir a igreja de Jesus. Segundo a Bíblia, ele foi o quê? Chamado. Outra definição de saudação. Eu não fui alguém somente que foi escravizado. Para ser escravizado eu tive que ser o quê? Chamado. Então eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você é um chamado por Deus ou você foi um convidado do Tiago que veio para a igreja? Ou você é um convidado do Paulo da Silva? Ou você é um convidado do Haroldo? Ou você é um convidado do Pedro? Porque se você foi convidado por mim, meu irmão, eu queria te dar uma triste notícia. Isso não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Você vai continuar sendo o mesmo. Você só mudou o perfume. Você só aprendeu a falar algumas palavras, glória a Deus, aleluia, cantar um par de canção e aprender e memorizou um par de versículos. Mas você continua sendo um porco que sentou na mesa. Lembra do C.S. Lewis falando? Que pregar o Evangelho sem mencionar o que aconteceu na cruz do Calvário é o mesmo que tirar um porco, botar ele na mesa e ensinar ele a comer de garfo e faca. Sabe o que vai acontecer no final? Ele vai abandonar a mesa e pular na lama, porque a natureza dele não deixou de ser porco. E aí aparece uma outra palavra, quando Paulo diz separado para o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra separado aí é aparisso. O Paulo que sabe essas palavras em grego. Mas a palavra aparisso é a mesma palavra que dá origem à palavra santificado. E a palavra santificado, que muita gente entende que o santo é aquele que acha que não peca mais, né? Você só pode virar santo depois que você morre. Não, isso é igreja católica, isso é outra coisa. Mas o que Paulo está dizendo, que ele foi separado, que ele foi apartado de maneira exclusiva. Você, na sua vida, já apartou algo para algo exclusivo? Alguém aqui já fez isso? Isso aqui eu vou usar só para isso. Você já fez? Quem aqui já fez isso? Com o que, Renata? Panela. Hã? Panela. Panela. Boa, que panela? Panela de fazer doce. Se apartou ela só para fazer doce. Se eu chegar lá e quiser fazer um arroz, não vai, por quê? Então, o conceito que Paulo está querendo dizer é esse. Ele foi o quê? Apartado, separado para um único exclusivo, chamado para o Evangelho de Deus. E aí, meus irmãos, a palavra apariço, né? Que no significado, separar de outros pelo estabelecimento de limite ou uso de critérios, vírgula, limitar ou separar. Olha que definição interessante. Deus nos apartou de maneira única e exclusiva e Ele estabeleceu limites e critérios para isso. Aí o cara é apartado, separado, santificado por Deus e agora ele decide quais são os limites que ele pode ir e quais são as regras que ele vai adotar. Dá a sensação que o apóstolo Paulo está falando uma coisa só, não dá? Que ele é escravo, ele foi chamado e ele foi separado. E aí, meus irmãos, o mais importante nisso tudo é que, de alguma forma, Paulo está querendo comunicar uma maneira de pensar.
O apóstolo Paulo estava realmente preocupado em criar na cabeça dos ouvintes ou das pessoas que iam ler as suas cartas um entendimento sobre o que é ser um redimido. O que é ser alguém que foi chamado por Jesus. O que significa ser alguém que foi separado de maneira exclusiva. Quer ver onde o calo aperta? Se você foi de fato separado para uso exclusivo para Deus, onde ficam as suas finanças? Onde ficam as suas finanças? Não, Deus separou eu. O dinheiro continua lá. Mas ué. Parece bizarro, mas a gente vive assim. Onde fica a sua casa? Não. Deus separou eu. A minha casa é desse mundo ainda. Ela não converteu. Não tem como converter casa, Tiago. Deus não converte essas coisas material, Tiago. O dinheiro falta, ele vai chorar para Deus. Né? Não, com certeza. Aí, meu irmão, vou apertar mais o calo. Aí onde fica o seu tempo? Sabe o seu tempo que Deus te deu? Sabe o Cronos, o Kairos que você já aprendeu? Onde está seu tempo? Não, Tiago. Domingo, 9h30, 11h30, estou aqui. O restante é meu. Ele redimiu só domingo de 9h30 às 11h30. E pior, se o pregador demorar então, aí que eu fico nervoso. Porque, né, eu sei que os irmãos já ficam doentes com isso, né, mas... Já tô calmo. Né, já calmou todo mundo. Mas, irmãos, deixa eu te falar, é assim, em nome de Jesus, quando vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo, depois você lê, se quiser abrir, você lê, ele fala assim, por acaso não sabem? É uma ênfase, Paulo está dando uma ênfase. Vocês não estão sabendo disso? Sabendo de quê, Paulo? Que vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. O detalhe vem depois. Portanto, todavia, glorifiquem a Deus com vossos corpos e com vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Quando ele fala de corpo, ele se refere à matéria. Ele se refere à matéria, aquilo que é físico. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando que você e eu agora temos que glorificar a Deus, não é só com as nossas palavras, é com tudo. Meu irmão, não existe nenhum problema você ter uma casa confortável. O problema é o motivo pelo qual você quer uma casa confortável. Meu irmão, não tem um problema você ter um carro bom. O problema é o motivo. Meu irmão, não tem nenhum problema você não frequentar a igreja. Ninguém vai para o inferno. O problema é o motivo, meu irmão. Por que você não quer frequentar? Eu não suporto mais esse povo. Meu irmão, você está fazendo a sua vontade, meu irmão. Mata ela, meu irmão. Você não está entendendo. Você caiu numa cilada. Você está acreditando numa mentira até hoje. E o apóstolo Paulo, em um versículo, escreve tudo isso. Imagina se a gente for ler o restante de Romanos, então. Se na saudação Paulo escreveu isso. Aliás, eu até sugiro, se você não entender o versículo 1, nem continua. Que vai ser só dor de cabeça para você, ué. Porque se você ainda não entendeu que você foi constituído num escravo, alguém que foi sujeito a Cristo, você não tem nem como continuar lendo os versículos. Não, eu quero ler para ver se eu entendo. Não é que você quer ler para entender, você quer ler para ver se acha um versículo para contradizer esse. Não é assim, Guilherme, que o povo faz? Não. Não foi assim que Deus quis. Eu vou achar outro. Não é possível que ele quis dizer isso. Não, mas é o que ele quis dizer, ué. Portanto, meus irmãos, quando a Bíblia fala que haja também em nós a mesma maneira de pensar como também houve em Cristo, é sobre isso que Deus está falando. É você, meu irmão. É você, minha irmã, uma seguidora de Cristo, uma discípula. É você, alguém chamada por Jesus, literalmente, não alguém que vai entregar só o seu espírito para Deus, mas o corpo e tudo. Porque quando Paulo fala isso, ele está confrontando uma dicotomia grega, que os gregos acreditavam, Guilherme, que domingo era dia de ir no culto, e na segunda era dia de matar alguém. Dicotomia, achava que o espírito era lindo, maravilhoso, mas o corpo, a matéria era podre, morta.
Não, meu irmão. Deixa eu te contar uma coisa simples. Sabe por que o seu corpo foi redimido também na cruz do Calvário? Porque para a ressurreição, Aninha, precisa de um corpo. Vou repetir, mas entenderam. Você sabe por que Deus redimiu o corpo também, não só o seu espírito? Porque na ressurreição, meu irmão, vai precisar de um corpo. Ou você crê na reencarnação? Você crê na reencarnação? Amém? Misericórdia, meu irmão. O Espiritismo crê que você vai reencarnar num outro corpo. Não. Jesus ressuscita num corpo glorificado exatamente para mostrar que você precisa de um corpo para ressuscitar. Por isso que Jesus, que Deus no Evangelho não redimiu só o seu espírito, ele redimiu o corpo também. Você tem um corpo redimido, meu irmão. O seu corpo hoje, vai parecer bizarro que eu vou falar agora, mas é o que está na Bíblia. Deus fala que para Deus não é nem o circunciso e nem o incircunciso. O que está dizendo? Não é nem o judeu que circuncisou e nem o resto que não fez isso. Para Deus só importa uma coisa: um novo nascimento, um ser novo. Sabe por quê? Sabe por quê, Andréia? Porque segundo a Bíblia, você tem um elemento sobrenatural que o mundo não tem. Dentro de você, quando Amém, meus irmãos? Servos, chamados e separados por Deus. Glória a Deus. Difícil, né? Amanhã é segunda. Viver isso não vai ser fácil. Mas, irmãos, foi nisso que você foi convertido. Oh, não precisa falar mais nada, né? Tiago, hoje para acabar, né? Também de entender o que é ser santo é porque é separado. Sim. Seria isso. A palavra santo significa separado. E não quer dizer que é santo que nunca mais vai errar. Absolutamente. É santo porque foi separado. Exato. Deus diz. Somos sendo, né? Estamos sendo. Isso. No Antigo Testamento, Deus fala lá em Deuteronômio, se eu não me engano, sede santos. Isso. Porque eu sou santo. Isso. Agora, ele está falando de uma impossibilidade. Como é que eu vou ser santo se fosse dessa maneira como ele? É difícil? É. Agora, o que ele está dizendo é, seja exclusivo, Sim. seja único, Sim. seja apartado do resto do mundo, como eu também sou. Por isso que para ser um discípulo, você tem que ser separado. Porque Deus não se relaciona com alguém que não foi separado. Portanto, meu irmão, o seu Pedro lá, né? Quem vai na casa do seu Pedro vê isso, né? Da dona Elza. O seu Pedro cria umas galinhas. Tá ainda criando, Pedro, galinha lá, não? Tá criando ainda galinha? Pai, todo mundo que vai no seu Pedro lá, ele faz alguém sair com galinha. Ele gosta das galinhas, certo, Pedro? Talvez o seu Pedro já entendeu que aquelas galinhas não é dele. As galinhas, né, é de Jesus, ó. E se a dia tem que o quê? Repartir as galinhas. E aí, meu irmão? Eu quero deixar essa palavra de exortação para mim e para você. Você precisa acordar. Você precisa sair desse sono de morte. Sabe por quê? Você está achando que você é dono do seu nariz. Sabe quando você nega a sua presença para outro irmão? Você está achando que você é dono do seu nariz. Deus não te chamou para você achar que pode fazer do seu tempo o que você quiser fazer do seu tempo. Porque se você vive dessa maneira, você está achando, você está crendo que você criou uma opção que não está na Bíblia. Sabe por que eu e você experimentamos sonos de morte, depressão, coisas angustiantes? Porque nós quebramos o princípio de Gênesis e Apocalipse. Quer resolver seus problemas, irmão? Vem para a cafeteria, compra um pão de queijo, reparte seu irmão e toma um cafezinho com ele. Você vai ver se não melhora. Mas sabe por que você não vem? Sabe por que você não vem? Porque você continua achando que você é dono do seu nariz. E você vem falar para mim que você é escravo de Jesus. Eu sou igual ao Paulo. Duvido. Se você continua achando que você pode fazer do seu tempo o que você quiser, você continua escravo de si mesmo. E se você é escravo de si mesmo, ou você nunca conheceu o Evangelho, ou você está se apartando desse Evangelho. E eu vou te falar uma coisa, se você continuar vindo aqui todos os domingos, nós vamos lembrar você disso. Você não pertence mais a você mesmo. Você foi morto, você foi crucificado com Jesus, ressurreto com Jesus, mas isso tem um preço. Sabe o que tem um preço? Uma vida pela outra. Isso está lá na lei de Deus. Lembra na lei de Deus, quando falava que se você matasse alguém, você tinha agora, Pedro, o direito sobre a vida daquela pessoa? Sabe por que Deus pôs uma lei como essa no Antigo Testamento? Para falar que agora, como nós de alguma forma matamos a Jesus, a vida dele agora, a nossa vida pertence a ele.
porque é uma vida pela outra. Agora você definitivamente é um escravo de Cristo. Ou, meu irmão, você pode escolher uma outra igreja que talvez diga outra coisa, que seja mais agradável a você. Como disse lá há 10 anos atrás, né? E a intenção não é que você vá, pelo amor de Jesus, fique. Mas se você, de alguma forma, não se identifica com essa mensagem, você vai ter que criar uma outra para estudar para a Bíblia. Porque a minha Bíblia diz que eu devo ser um escravo, separado, e alguém que tem que ser chamado por Deus. Porque senão, é igual o Paulo da Silva fala, é só palha para o fogo, meu irmão. Você está perdendo seu domingo. O Praia Clube é muito bom os domingos de manhã. Não sei se você já foi, mas é fantástico o Praia Clube. Como como chama o parque lá? Parque Sabiá. Também é incrível. Então não perca seu tempo. Não perca o meu tempo. Porque eu também, quando venho pra cá, meu irmão, não é tão fácil como parece. Eu sei que não é fácil, mas sabe por que eu venho? Porque eu lembro, meu irmão, se eu não for, a minha carne venceu. E eu não estou disposto mais a perder para essa carne. Eu preciso sacrificar todos os dias a minha vontade. Todos os dias. Se Jesus for aparecer o que tinha uma outra vontade, meu irmão, quem dirá nós? Misericórdia. Amém? Tipo, Haroldo entoar uma canção, mas antes eu quero orar com vocês. E depois a gente louva juntos e tem uns anúncios, certo? Vai servir da Dana. Que beleza. Amém. Curva a sua cabeça. Senhor, graças, Senhor, por seu evangelho. Graças porque cremos que nós fomos chamados e recebemos a Cristo. Não de uma maneira religiosa, nem de uma maneira oportuna, mas de maneira soberana nós recebemos, Senhor. Nós estamos completamente convictos que nós não merecemos absolutamente nada disso. Nós estamos convictos que nós iremos para a eternidade merecendo o inferno todos os dias. Isso é o que nós merecemos. Mas aprove a Deus que o nosso destino foi transformado, foi redimido pela obra bendita na cruz. Mas essa obra também trouxe grandes responsabilidades. Porque hoje nós sabemos que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos obra, nós somos feitura, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu te peço, eu rogo, eu imploro ao Senhor, que o Espírito Santo, que todo o poder e o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nessa hora, agora, Senhor, em nome de Jesus, invada os nossos espíritos, nosso corpo, e consiga nos fazer crer, aceitar, concordar que nós não pertencemos a nós mesmos, Senhor. Não é fácil, Senhor, viver dessa forma. É difícil, Senhor. O jovem rico, como está escrito, foi alguém que não conseguiu perseverar, Senhor. Faltava uma coisa para ele, mas ele era muito rico. Ele tinha tudo, mas perdeu sua alma, Senhor. Assim como Zaqueu tinha tudo, mas ele entendeu que viver esse evangelho, se tornar escravo de Cristo, era infinitamente melhor do que ter todas essas coisas nessa vida. Por isso, Senhor, nos dá o mesmo entendimento que houve em Zaqueu e não o que houve no jovem rico, Senhor. Transforma o nosso entendimento para que a gente deixe ser enganado por esse mundo. Que toda mentalidade existencialista seja destruída pelo Teu Evangelho. Nós não temos e não queremos ter a capacidade de decidir algo. Nós queremos nos submeter à Sua vontade. A vontade daquele que nos chamou, a vontade daquele que nos comprou, a vontade daquele que nos enviou a proclamar as boas novas do Evangelho. Nós não somos autônomos, Jesus. Autonomia é alguém que quer fazer as suas próprias leis, suas próprias regras. Nós somos escravos de Cristo. Em absoluto, no que essa palavra representa, Senhor.
nós pertencemos ao Senhor. Nós fomos redimidos, comprados por um alto preço na praça onde estávamos sendo vendidos. E agora nós somos do Senhor por dois grandes motivos. Primeiro, porque fomos criados pelo Senhor. E segundo, porque nós fomos comprados pelo Senhor. Nós não somos nossos. Nós temos um Deus soberano, Criador, e um Deus que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E essa morte restaurou, reconciliou a nossa vida com o Senhor. Não há outra forma de crer, não há outra maneira de enxergar o Evangelho, se não for por essa ótica, Senhor. Graças, Senhor, pela Tua palavra, graças pela Tua igreja, graças pelo Teu corpo. E nós oramos agradecidos, em nome daquele que era, que é, que há de vir, Cristo Jesus. Amém.